Bom dia, bom dia! Glória a Deus! A paz! E nós estamos esse último trimestre aí estudando sobre os bons e os maus exemplos. Tenho certeza que todos estão acompanhando aí a aula. Os bons e os maus exemplos. E hoje, a aula de número 5, nós vamos falar sobre a sabedoria. Quando a sabedoria faz a diferença. Abigail, quando a sabedoria faz a diferença. Oi, 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 para todo mundo que está acenando aí. Eu gostaria de convidá-los a fazer uma oração. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui acompanhando o culto já tomaram o cafezinho de vocês. Hoje do Café com Cristo. Estamos aproveitando esse domingo que Deus nos permitiu viver, não é verdade? Vamos orar? Feche os seus olhos aí na sua casa. Coloque a mão no seu coração. Mande aqui uma mãozinha assim de oração. Para eu ver que você está comigo. Que a nossa fé está aqui, ó. Together. Que estamos todos juntos. Vamos mandar umas mãozinhas de oração aí. Glória a Deus. Amém. Feche os seus olhos então. Coloque a mão no seu coração. Senhor, muito obrigada por este domingo. Pai, te rendemos graça porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre e as suas misericórdias nos acompanham todos os dias. Te louvamos, Pai, por este domingo e venhamos aprender mais do Senhor, Pai, através dessa lição. Ministra no coração de cada pessoa aquilo que o Senhor tem de especial a nos falar. O Senhor é aquele que sonda os corações e sabe do que necessitamos. Trabalha na minha vida, na vida de quem está ouvindo, e que a tua palavra vá, Senhor, e ela prospere e ela faça o que precisa ser feito, Pai, que ela realize, Senhor, grandes obras, porque eu creio que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Amém? Se você orou comigo, assim está feito, em nome de Jesus. E hoje, como eu disse, nós estamos na aula de número 5, Abigail, quando a sabedoria faz a diferença na nossa vida. E hoje o texto do nosso dia se encontra lá em 1 Samuel 25, verso 28, que diz assim: Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os dias. E agora nós vamos à leitura bíblica, a leitura da nossa classe. Mas antes eu gostaria de falar sobre a síntese da nossa aula, que é quando a sabedoria faz a diferença na nossa vida, né? Na vida de pessoas de bem, assim como fez na vida de Abigail, e nós vamos aprender no dia de hoje. Quem aqui já ouviu falar sobre Abigail? Deixa eu ver as mãozinhas acenando aí. Acenando. Se você nunca ouviu falar sobre a história de Abigail, também compartilha aqui comigo, que eu quero saber quantos que estão aqui na nossa classe que já ouviram falar sobre Abigail ou não. Enquanto vocês mencionam aí, eu vou falar aqui para vocês onde está o nosso texto bíblico. O nosso texto bíblico se encontra em 1 Samuel, no capítulo 25. Nós vamos ler o verso 23 ao 26 e depois nós vamos ler o verso do 32 ao 34. Combinado? Pegou os versículos que a gente vai ler? É importante que você esteja aí com a sua Bíblia, com a palavra de Deus, para acompanhar a nossa leitura, caso você não esteja com a sua revista também. Ok? A Mari falou aí, eu já. Alguns mandaram uns dedinhos acenando. É isso aí. Então vamos à nossa leitura do texto bíblico. Você me acompanha aí, hein, galerinha? Diz assim, versículo 23, tá? Do capítulo 25. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Verso 24. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve a palavra da tua serva. Verso 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial a saber.
Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Verso 26. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Verso 32, agora vamos lá para o verso 32, que diz assim: Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvastes de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. E por fim, aí o verso 34, que diz assim: Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Amém! Glória a Deus! Finalizamos aqui o nosso texto bíblico. E nós vamos ver aqui, né, nessa trajetória, que Deus, ele nos concede a sabedoria. E por que Deus, ele nos concede a sabedoria? A título de nós agradarmos a ele, cumprirmos a vontade dele. E nós vamos ver aqui que Abigail soube usar muito bem, né, esse atributo que é muito querido por muitos, né? E em nossas orações a gente sempre pede sabedoria. E de fato, a Bíblia vai nos ensinar que Deus nos dá deliberadamente. Só que é para o louvor da glória dele que precisamos usar a sabedoria. E aqui nós vamos ver que Abigail usou dessa sabedoria da melhor maneira que ela pôde, né? Ajudando a muitos. Na verdade, socorrendo ali toda a sua casa de uma grande destruição. E aqui indo para o nosso ponto da lição. Mas antes de entrar no nosso ponto da lição, eu não sei se vocês observaram que no texto que a gente leu, no texto bíblico, a Abigail, ela faz menção ao nome de Nabal. E o que significa o nome de Nabal? Você sabe o que significa o seu nome? Você tem consciência do que significa o seu nome? Escreva aqui para os seus amigos saberem o seu nome, o que carrega o seu nome. O meu nome é Flávia e o significado do meu nome é cor do ouro. Ao pé da letra, quando a gente vai procurar no Google, tá cabelos longos, loiro, né? Mais uma vez, um amigo querido, né, estudioso, me disse que o meu nome significa cor do ouro. E eu acredito nisso. Eu acredito na força que o meu nome carrega. Ó, a Ju Delano colocou aí, eu não. Procura, Ju, qual o significado do seu nome? Então, aqui no ponto 1 da nossa lição, vamos ver momentos difíceis em que Israel está vivendo. Israel aqui está passando por algumas situações difíceis, e nós vamos levantar aqui nesse primeiro ponto, que é Samuel morre. Samuel, ele era profeta, não somente profeta, mas ele também era juiz. Ele era sacerdote de Deus. Ele faz parte dos 14 juízes que passaram aí, né? Sobre esse governo onde era a teocracia, o modelo de governo ali em Israel era a teocracia, onde haviam juízes, né? Homens que governavam, que eram usados por Deus para governar o povo de Israel. E nós vemos que é levantado um rei. Nós aprendemos em outras lições que é levantado um rei. Então, nós vemos agora a monarquia agindo. Mas Saul não agradou a Deus com a sua conduta. Não estava, mas já estava longe dele o chamado. A coroa estava na cabeça dele, né? Mas ele não tinha mais o chamado. Nesse momento, Samuel já havia ungido o próximo rei, né? Que conduziria ali Israel, que era Davi. Mas Davi, nesse momento, ainda não tinha assumido, né, esse posto, porque Samuel ainda estava lá e Davi, prudentemente, estava aguardando esse momento. Então, nós vemos aqui que Israel está em tempos difíceis, eles estão sem o líder espiritual deles, que até então era Samuel, e agora eles estão sendo ali direcionados, está um homem no governo que já estava sem o seu chamado, e não estava carregando aquilo que Deus queria para o povo de Israel. E vemos o futuro rei de Israel sendo perseguido, porque nesse momento Saul está perseguindo Davi e ele se encontra nesse momento da história fugindo de Saul.
Então, veja, não temos um líder espiritual mais em Israel. Temos um líder que já é rejeitado, um rei que já é rejeitado e ainda está no governo. E o futuro rei de Israel fugindo aí do seu sogro, porque além de rei, né, Saul, além de ser rei, era sogro de Davi. Então, olha quantas situações difíceis que estão ocorrendo aqui no tempo, nesse momento, na história de Israel. E nesse período surge Abigail. E quando a gente fala de Abigail, nós temos dois personagens que pairam aí nessa história, né? Que é Davi e Nabal. E aí nós entramos aqui no segundo ponto da nossa lição. Lembrando que Davi, ele não perdeu o temor de Deus, né? Quando Saul estava perseguindo ele, ele teve muitas oportunidades de matar Saul, mas ele não intentou contra um homem de Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, entrando aí no ponto 2 da lição, Nabal, um homem rico, mas tolo. Caso você nunca tenha escutado a respeito de Nabal, eu vou te contar aqui quem foi Nabal. Nabal era um homem rico. A Bíblia vai falar que ele tinha muitas posses, que ele tinha muitas propriedades. Então, se aqui, no âmbito político, para Davi, as coisas estavam indo muito, terríveis, estavam sendo terríveis, para Nabal, em contrapartida, as coisas iam bem no quesito financeiro. Porque a Bíblia vai falar que Nabal era um homem rico, ele tinha propriedades. E ele morava ali na região do Carmela, em Maom, ele tinha propriedades na região do Carmela. Então, antes de falar de Abigail, a Bíblia faz menção ao esposo dela, que tem por nome Nabal, que era um homem rico, tinha muitas propriedades. Só que a Bíblia não faz menção apenas isso, traz alguns atributos, na verdade, traz algumas revelações a respeito do caráter de Nabal. E olha o que a Bíblia fala a respeito de Nabal. A Bíblia diz que ele era duro e maligno nas obras. Você já imaginou alguém falando de outra pessoa assim? Ou essa pessoa tendo como características, como revelação ali em seu caráter, esse tipo de coisa? Um homem duro e maligno nas obras é uma palavra forte, não é verdade? Mas lá em 1 Samuel 25, verso 3, vai falar sobre essas características aí no caráter duro de Nabal. Algo importante também de lembrarmos a respeito da vida de Nabal é que ele era descendente de Caleb. Nós já aprendemos, nós já falamos aqui sobre Caleb. Quem foi Caleb? Caleb era um escravo e ele foi liberto por Deus. E ele recebeu ali a promessa de conhecer a terra prometida juntamente com Josué. Então, eles foram os únicos a entrarem na terra prometida. Então, o que demonstra aqui que Caleb era um homem de fé e temente a Deus. E Nabal vem dessa descendência. Mas Nabal escolhe outros caminhos. Ele é um homem totalmente diferente. A Bíblia vai falar que Nabal ele era tolo. Ele não só era tolo, como ele era mau em seus caminhos. E mesmo que ele venha da descendência de Caleb, um homem de fé, temente a Deus, que viveu até receber a promessa do Senhor, até viver a promessa do Senhor de ir para uma terra prometida, que Deus prometeu para ele, Nabal não seguiu esses caminhos. Então, algo a pensar aqui, que o fato da minha mãe ser cristã, o fato da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu tio, serem cristãos, servirem a Deus, não significa que nós também servimos assim, ou que nós teremos essa mesma fé. Nós precisamos buscar a Deus. A salvação, ela é individual. E nós precisamos recorrer a Deus como o nosso Senhor, como o Senhor das nossas vidas. E não foi isso que Nabal optou em seus caminhos, mesmo tendo pessoas a quem ele olhasse ali, descendentes que buscavam a Deus, que tinha fé em Deus, que foi aqui o caso de Caleb. Então, Nabal escolheu maus caminhos aqui, A prosperidade de Nabal não fez dele um homem bom. A prosperidade de Nabal não fez dele um homem sensato, Não fez dele... Ele não utilizou dos bens dele para se tornar uma pessoa boa para outros, para pessoas que o acompanhavam. Muito pelo contrário. A prosperidade de Nabal fez dele um homem mau, rude. E aqui, dando sequência, eu grifei aqui uma parte da nossa revista, que eu falei assim, eu não posso esquecer de ler isso.
que é muito interessante. Diz assim, ainda a respeito desse ponto, falando um pouco de Nabal, que ele era um homem mau, né, grosseiro. Uma pessoa não é necessariamente tola por ter dinheiro. Nem uma pessoa sem dinheiro é necessariamente uma pessoa sábia. Há pessoas com bastantes recursos financeiros que são sábias e tementes a Deus. E pessoas com poucos recursos que não buscam a sabedoria e se queixam de Deus. A sabedoria não está no quanto temos. Olha isso, a sabedoria não está no quanto temos. E sim em nossas atitudes, principalmente de uns para com os outros. Então, nós vemos aqui que a sabedoria ela não está no quanto de recursos financeiros eu tenho, mas sim nas minhas atitudes e principalmente na minha atitude para com o meu próximo. Então, aqui a gente já começa a analisar a nossa conduta, né? Como nós temos vivido. E aí, no ponto 3 da nossa lição, Abigail, uma esposa sábia. Bom, nós não precisamos ir muito a fundo para entender que naquela época as mulheres elas eram tidas, né, como propriedades. A Bíblia ela não vai muito a fundo como se deu esse casamento de Abigail e Nabal. A Bíblia vai contar que Abigail ela era uma mulher inteligente e sábia e bonita. Então a Bíblia não conta muito a respeito do casamento dela. Mas entendendo que antigamente os homens, né, que eram mais abastados, que aqui é o caso de Nabal, eles viam as mulheres como propriedades. Então, o que dá a entender, o que nos leva a entender que provavelmente Nabal pagou um dote para ter Abigail, né? Porque a gente pode pensar, poxa, mas Abigail, uma mulher tão sensata, inteligente, sábia, como pode casar com um homem tão perverso, tão rude, né? Mas isso nos leva a entender que antigamente eram assim que eram feitos os casamentos, né? Então, provavelmente o casamento da Abigail se deu dessa forma com Nabal. Então, no momento aí, Abigail é casada com Nabal, um homem cruel. Um homem cruel. Então, indo para o ponto aí, para o outro ponto. Na verdade, eu quero ler um pensamento. Eu grifei outra parte aqui da nossa revista de um pensamento que fala a respeito de Abigail. Porque Abigail ela era boa, só que isso não foi o suficiente para fazer Nabal ser um homem bom. Veja, Abigail era sábia, ela era generosa, mas isso não tornou o marido dela um homem bom e um homem generoso. Assim como o que Nabal, né, o que Nabal era, a fortuna dele, a prosperidade dele, também não tornou Abigail uma mulher fútil. Ela não foi convencida ali pelas riquezas, a conduta dela, o caráter dela não mudou por conta das riquezas de Nabal. E aqui a gente pode ver que andar com pessoas sábias ou andar com pessoas inteligentes não nos fazem inteligentes. É importante? É muito importante. Mas qual é a diferença aqui? O que nós podemos ver de diferença? Que se nós não quisermos mudar, nada acontecerá na nossa vida. Eu posso estar com pessoas cristãs, eu posso estar na igreja, eu posso estar em grupos de pessoas inteligentes, de pessoas que buscam a Deus. Mas eu estou buscando a Deus? Eu estou procurando melhorar? Eu estou buscando a face de Deus, querendo ser temente a Deus, agradar ao Pai? Porque andar com pessoas sábias, andar com pessoas cristãs, andar com pessoas inteligentes, não necessariamente vai me fazer ficar assim. Vai ser importante, é importante, mas não é determinante se eu não falar assim, eu quero ser melhor, eu quero mudar. E nós vemos que Nabal não quis isso na vida dele. Ele não quis isso na vida dele. Ele tinha na descendência dele Caleb, ele tinha uma esposa sábia, uma esposa inteligente, mas ele estava aquém de tudo isso. Então, ele estava escolhendo ser totalmente o oposto daquilo que ele via. Então, fica aqui, né, um pensamento para nós. Será que eu só estou andando com pessoas sábias? Com pessoas que estão buscando a Deus? Ou eu também estou procurando ser melhor? Eu também estou procurando ser temente a Deus? Não é verdade? Aí o pensamento fala assim aqui na revista. Você tem agido no seu dia a dia como Abigail ou como Nabal? E depois desse pensamento, ele traz um ponto importante, um ponto relevante a pensarmos, que é, a palavra de Deus nos exorta a buscarmos sabedoria no Senhor, pois Ele a todos concede de forma generosa. A sabedoria está disponível a nós, mas nós estamos querendo?
Nós estamos buscando ser temente a Deus? Porque Nabal ficou aquém disso. E no ponto 2 aí, nós entrando no ponto 2 da nossa lição, que diz assim: a ingratidão e suas consequências. O subtópico diz: Davi protege os empregados de Nabal. Aqui o que estava acontecendo era a época de tosquias, as tosquias de ovelhas. Como que sucede isso? Era o momento em que você tirava a lã da ovelha, né? Economicamente falando, isso era muito bom para as pessoas de negócios. E Nabal era um homem de negócios, por isso que ele tinha muitas propriedades, né? A Bíblia vai falar que ele era dono de 3.000 ovelhas e 1.000 cabritos. Então, nós vemos que era um rebanho aí, né? Muito generoso. Pensa, 3.000 ovelhas e 1.000 cabritos. Então, ele era um homem de negócios e por isso que ele tinha muitos bens, né? Muitos recursos aí. Então, nessa época, na época de tosquias, era um momento que tirava a lã da ovelha, porque isso tornaria roupas em roupas, então faria mais negócios. E era um momento de alegria, a palavra vai falar que era um momento de alegria para Nabal. Nabal estava festejando esse momento. E como nós falamos, Davi estava ali, fugitivo, né, de Saul. E Davi está onde esses homens de Nabal estão trabalhando, eles estão ali dia e noite juntos. Os homens de Davi, em todo o tempo, vendo o que os homens de Nabal estavam trabalhando para tosquiar as ovelhas. E a palavra vai falar que os homens de Davi, como Davi, ajudaram os homens de Nabal, sendo como refúgio, servindo de refúgio para esses homens, né? Então, nesse momento aqui de alegria, eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava na loja da minha tia. Eu trabalhei com 15, com 16 e 17 aos finais de ano. E para um comerciante, quando chega as compras novas, né, final de ano, a gente quer, né, mudar a vitrine. E eu lembro que nós, que éramos vendedoras, ficávamos muito felizes, porque nós queríamos ver modelos novos. E a minha tia também ficava muito feliz, porque ali se tem uma expectativa de venda, de lucro, de alegria. Então, isso gera uma expectativa. Então, com Nabal não foi diferente. Essa época de tosquia gerava isso, né? Esse momento de alegria. Uau, estamos tirando a lã, vai virar roupas, então vai ter vendas, vai ter negócio. Então, quando Davi percebeu que Nabal estava nesse momento aqui, alegre e oportuno, Davi falou assim, bom, é um momento onde as pessoas estão, né, generosas, então eu vou aproveitar para pedir um mantimento, alguma coisa, porque Davi estava com seus homens no deserto, aquém, fugitivo de Saul, porque Saul estava ali na tentativa de matá-lo. Então ele aproveita esse momento, né, um momento de festa, de alegria, propício à generosidade e à misericórdia. Mas Nabal, cujo nome significa tolo, vai demonstrar o motivo por que ele era assim, conhecido desse jeito. E a palavra nos diz que Davi protegeu os homens de Nabal, como eu estou aqui comentando com vocês. Davi serviu ali para proteger os rebanhos. Lembrem-se que Davi era pastor de ovelhas, então Davi sabia muito bem como fazer isso. Além de ser um homem de guerra. Então ele estava protegendo, porque qualquer pessoa podia roubar o rebanho, podia fazer mal, atacar ali, né, a propriedade de Nabal. Então Davi se viu nessa situação. E eu vou ler o texto. O texto diz assim, a respeito desse relato, né, desse momento onde Davi está ajudando os homens de Nabal. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam, então os homens de Davi serviam aos homens de Nabal, dia e noite. Assim, de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Então, Davi vai ali e manda alguns homens, alguns jovens, até Nabal, pedir esse recurso, algo para comer. Davi, ele não estava querendo muito. Pedir algo, um prato de comida, ou pedir algo que abasteça ali os homens de Davi para um homem que é rico, né? Que tem muitas propriedades, né? É próspero. Não é nada, não é verdade? É como se ele estivesse pedindo um prato de comida para dar sequência na sua vida, continuar sobrevivendo, né? E Nabal, ele demonstra aqui a sua arrogância, a sua
a sua falta de empatia. E a nossa revista, ela frisa algo muito importante, que eu preciso compartilhar com vocês, que pedir alguma coisa a uma pessoa mesquinha desperta nela ações terríveis. E foi isso que aconteceu. Quando Davi manda homens irem até Nabal solicitar, né, algo de comer, a palavra diz: estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho que achares à mão um pouco de comida. Então eles estavam pedindo só um pouco de comida para que eles seguissem a caminhada. Mas agora, olha a atitude que Nabal vai ter para com os homens que Davi enviou para falar com ele de forma tão serena aqui, né? De forma tão humilde. Olha o que Nabal falou. Nabal falou assim: quem é Davi? Sabe aquele ditado popular que a gente fala assim? Quem é você na fila do pão? Você já disse isso? Eu acho que você já disse isso. Era isso que Nabal estava falando. Só que Nabal utiliza aqui de uma forma depreciativa. Ele começa a falar assim: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Quem são esses homens? Mas não é porque ele não conhecia Davi. Vamos nos lembrar aqui que Davi era um homem conhecido em Israel. Davi tinha destruído, né, matado o gigante filisteu. Ele tinha recebido Mical, ali, filha do rei Saul, como sua esposa. Tantos outros benefícios, né, tantas outras recompensas. Além de muitas pessoas em Israel saber que ele tinha sido ungido para ser o futuro rei de Israel. Então, Nabal demonstra aqui desprezo, falta de empatia e menospreza não somente o trabalho, o serviço de Davi, como sua linhagem, como sua família. E o coloca ao pó, o coloca ao nada. Porque ele não sabia que Davi era um homem de Deus e Deus era com Davi. Então, Nabal não sabia que Davi estava debaixo da proteção do Eterno e aproveitou aquela situação para desonrar o escolhido de Deus. Pense, como você reage diante das pessoas que têm o caráter parecido com o de Nabal? Nós, no nosso dia a dia, nos deparamos com situações assim, onde há pessoas que são desprovidas de sabedoria, vamos dizer assim, e muitas vezes nós também temos atitudes insensatas. Então, nós precisamos avaliar: Senhor, eu não quero ter a atitude de Nabal. Eu quero ser sábia como Abigail. E o ponto importante como servos de Deus, temos que agir de forma educada, polida, mesmo tendo que lidar com o Nabal. Então, vamos pedir aí a sabedoria do Senhor. E entrando no ponto 3 da nossa lição, Abigail livra a sua casa e também a Davi. Vendo essa reação de Nabal e que os homens de Nabal falaram para ele, né? Olha, não, nós fomos ajudados, os homens de Davi nos ajudou enquanto estávamos ali, né? Apacentando as ovelhas, enquanto estávamos tosqueando. Eles nos ajudaram de dia e de noite, nos serviram. E Nabal, nem tchusque, não quis saber. Então, um servo de Davi, porque um servo de Nabal corre para Abigail para dar as notícias para ela e fala: olha, um dos moços assistiu aquela cena, né? Esse rapaz foi e conta para Abigail, porque a casa dela agora estava em perigo por conta da atitude insensata do seu esposo. O moço que trouxe a notícia elogiou a presença dos homens de Davi por perto e advertiu para Abigail que a casa de Nabal estava condenada pelo fato de o seu líder não reconhecer a generosidade de Davi. Porque Davi se sentiu muito irado, porque ele humilhou os seus homens e colocou ao chão, né, toda a trajetória dele. Então, aqui no ponto 2, Abigail usa de sabedoria para com Davi. Então, Abigail, recebendo essa notícia, ela se desespera. Eu acho que é aquele senso de justiça, né? Da mulher da família, né? Da protetora do lar. E esse senso de justiça aparece aqui em Abigail e ela tenta reparar essa situação assim que ela recebe a notícia desse jovem, né? Desse empregado de Nabal. E ela prepara tudo, como quem diz, já que Davi precisa de alimentos, eu vou separar tudo, os mantimentos, vinho, trigo, uva passas, tudo que for possível para ir adiante dele. E ela vai ao encontro de Davi e ela encontra seus homens, né?
E ali ela conversa com Davi, ela se inclina em reverência, reconhecendo quem Davi era. Porque, como eu falei, as pessoas conheciam Davi, sabiam quem era Davi. E Abigail demonstra humildade. Olha, eu te conheço. Não faça mal contra esse homem, contra esse filho de Belial. Para vocês saberem o que é Belial. Belial é um demônio presente na mitologia cananita, que quer dizer, que determinava que era adversário do povo escolhido. Quem é esse povo escolhido? O povo de Deus. E Nabal era reconhecido, né, como filho de Belial. Então ali, o que Nabal não fez em reconhecer Davi, humildemente, Abigail chega e fala, olha, eu sei quem você é. E você é um homem de Deus, você está separado para ser o futuro rei de Israel. E não queira carregar esse peso em seu coração de fazer justiça com as suas próprias mãos. Não faça justiça com as suas próprias mãos, porque pode ser que mais tarde você se arrependa disso. Quem aqui nunca recebeu um conselho de um amigo, de alguém que falou assim, olha, faça tal coisa, pode ser difícil agora para você, mas depois você vai me agradecer. Era isso que Abigail estava fazendo aqui com Davi. Estava abrindo os olhos dele para ver a realidade. Olha, você é um homem que luta as guerras do Senhor. Não faça justiça com as suas próprias mãos, porque ele é tolo mesmo, assim como bem é o nome dele. Assim como diz que ele é filho de Belial. Isso é muito forte. Mas aqui nós vemos uma conselheira, um conselho vindo num momento certo e na hora certa. Então, os ânimos de Davi ali se acalmam e ele age de maneira humilde também, recebendo esse conselho da parte de Abigail. E a situação fica aqui, né, calma. Aquela situação que era conturbada por conta desse conselho traz aqui um momento de paz. Então, a paz nesse momento em que Abigail traz essa revelação, abre os olhos de Davi em relação a isso daí. E o ponto 3, o fim de Nabal. Depois dessa situação que Abigail fala com Davi, ela inclusive deixa algo para ele, né? Olha, depois você vai ver como que isso vai te fazer bem, aí você me avisa. Então, nesse momento, o fim de Nabal. Ao terminar a festa, que é aquele momento de alegria que Nabal estava por conta dessa trajetória dele, dessa prosperidade, como estavam indo os negócios, Nabal se embriagou, o que demonstra, gente, que Nabal, ele estava para lá de Bagdá. Ele já tinha humilhado os homens de Davi, tinha humilhado a Davi e estava vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Estava na inércia. E ele aqui, a Bíblia vai nos falar que ele estava embriagado. E quando Abigail chega e vê que ele está nesse estado, ela não fala absolutamente nada. Pense que se os empregados de Nabal deu um conselho para ele falando, olha, esses homens nos ajudaram, e ele não ouviu os conselheiros dele que cuidavam das coisas dele, dos negócios dele, não foram ouvidos, quem dirá Abigail, que naquela época onde as mulheres eram só vistas como propriedade, certamente ela não seria ouvida, ainda mais porque ele estava embriagado. Então, aqui, Abigail é muito sábia. Ao pensar, eu não vou falar com ele hoje, mas amanhã eu vou contar para ele. E é isso que acontece. Quando passa aquele momento de fervor, do vinho, né? Ali dentro de Nabal, esse momento dele, tô nem aí para nada. Então Abigail conta para Nabal tudo o que aconteceu, tudo o que Davi fez e certamente não ia ficar por aí. Nabal ia reagir. Só que o que acontece? Ele fica paralisado. E aqui tem um ponto para nós. Às vezes nós estamos tomando atitudes inércias, nós estamos tomando atitudes tolas e nós não estamos percebendo no físico, mas algo está acontecendo. O que aconteceu aqui com Nabal é que ele sofreu essa paralisia. Ele não pôde reagir a nada. E que nós não venhamos nos pegar nessa paralisia espiritual ou talvez física, como foi o caso de Nabal, por consequência das nossas más atitudes, né? E depois que Abigail conversou aqui com Nabal, ele fica paralisado e após 10 dias por conta das suas atitudes, por conta do seu erro, do seu pecado, ele morre. E Abigail fica viúva. E estando viúva, quando
Davi toma conhecimento de que Abigail ficou viúva. Então, Davi pede Abigail em casamento. Faz ali aquela proposta se ela aceita se tornar esposa dele, né? Juntamente com outras mulheres que Davi já tinha. Então, nós vemos aqui a atitude de Abigail em ter sabedoria em aconselhar, em estar pronta a resolver uma solução que o seu marido, inconsequente, né, levantou aqui nesse momento. E também a sabedoria dela em falar no momento certo, que foi com o seu marido. Ela reconheceu que aquele não era o momento para falar com ele. E ela traz ali, né, toda a situação que ocorreu. Então, que venhamos a aprender que a sabedoria, ela está disponível para nós. Muitas vezes nós erramos, às vezes eu chego no final do meu dia e falo, Senhor, como eu vivi o dia de hoje? E eu vou pensando, eu poderia não ter feito isso, eu poderia ter feito diferente. E o Espírito Santo vai nos moldando. E o que eu aprendo aqui é que temer a Deus é você escolher todos os dias fazer o que agrada a Ele. E a palavra vai falar assim que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, reconhecermos que erramos, que falhamos e voltarmos atrás em arrependimento e falar, Senhor, eu escolho te temer. Então, escolha obedecer ao Senhor só por hoje. Escolha obedecer ao Senhor só por hoje. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Eu gostaria de ler aqui para vocês a conclusão para encerrarmos a nossa aula, que diz assim: a sabedoria e a tolice fazem a diferença ao seu tempo. Podemos nos destacar por nossa sabedoria ou por nossa tolice, mas que sejamos sábios e venhamos seguir o exemplo de Abigail, pois no tempo certo também seremos honrados pelo Senhor. Abigail agora seria casada, né, com o futuro rei de Israel, Davi, por conta dessa atitude, por ter sido motivo ali de alegria e abrindo os olhos de Davi, dando um conselho para ele, né, com essas virtudes. Que possamos ser assim. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, que possamos expressar a nossa gratidão. Nós vimos que Nabal, ele foi ingrato às atitudes que Davi teve para com ele. E de que forma você pode ser grato hoje? Que não venhamos ser como Nabal. Nabal não reconheceu a ajuda que Davi deu a ele. Por exemplo, nós temos toda uma galera aqui se levantando para nos alimentarmos espiritualmente. O pessoal do louvor, o pessoal da comunicação, as aulas. De que forma você pode expressar a gratidão? Nabal ficou paralisado por seu pecado, por sua ingratidão. Hoje você pode expressar a gratidão curtindo um vídeo, compartilhando, deixando um comentário. Fica nas suas mãos, você pode escolher. Eu quero ser bênção, eu quero ser grata ou ser ingrata. Aí você pode pensar, mas eu não estou sendo ingrata se eu não fizer um comentário. Mas será que você também está expressando a gratidão? Que possamos reconhecer pessoas que nos fazem bem, pessoas que nos aproximam de Deus. Davi era um servo bom, um servo fiel, e Nabal não reconheceu isso nele, sendo ingrato. É isso, que Deus te abençoe. Um beijo, pessoal. Bom domingo. Tchau, tchau.